Vamos orar, dar início a esse culto nesta noite. Que o Senhor possa nos abençoar de maneira poderosa, no nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Faça sua oração e agradecimento a Deus por mais um dia de vida. Você em casa, onde você estiver, no trabalho. Agradeça ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que temos de estar para glorificar o teu santo nome. Agradecemos ao Senhor pelo fôlego de vida. Agradecemos, ó Deus, por mais um dia que está se findando. E o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui nesta noite, em casa, participando desse culto, procurando aprender um pouco mais da tua palavra, em nome de Jesus. E assim, ó Deus, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos espirituais, que toda palavra que for ministrada, ela vai fazer morada em nossos corações, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e graças a Deus. Aplaudindo ao Senhor, vamos receber o ministério de louvor. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça Me basta e Tua presença é o meu prazer. no Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.
meu prazer, tua presença. Tua presença é o 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 meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia, Jesus. Vamos receber o pastor João louvando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, paz seja convosco. Amém, contigo também. Paz seja convosco. Amém, contigo também. Eu ouvi duas manifestações de palmas. Uma porque o Ministério Louvor estava louvando, eles aplaudiram. Depois que recebeu o pastor João também da mesma forma. Para o Ministério Louvor também, para mim, não precisava de tanto não. Mas para Jesus, vocês podem dar uma mais calorosa ainda, glorificando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Nós vamos dar sequência no nosso trabalho nessa noite, do estudo, mas antes, nós vamos iniciar uma oração. E gostaria que você também, em casa, que vai participar conosco, que Deus possa te abençoar grandemente. Nós vamos orar pela vida da nossa irmã Valquíria, que Deus possa, o médico dos médicos está cuidando dela, a Aparecida também, que está lá em Belo Horizonte, né? E domingo ela estava chorando aqui, porque ia, mas graças a Deus, já mandaram uma foto para mim hoje, ela almoçando, depois do procedimento lá, né? E agradecer a Deus também pelo nosso irmão Felipe, que está trabalhando em Belo Horizonte, em São Paulo, né? E ele participou do culto domingo. Irmãos, então são muitas maravilhas que Deus faz em nossas vidas. E nessa noite não será diferente. Mas nós vamos orar agora, não somente pela Valquíria, mas também para todas as pessoas que nós citamos aqui agora, em nome de Jesus. Para você em casa que está participando também conosco, eu já quero alertar de uma vez, hoje nós vamos distribuir uns cadernos aqui, para ser anotados as versículo bíblico, né? E você que acompanha também de casa, procura anotar todas as palavras, todos os versículos que são ministrados aqui, para você não perder nada desse estudo abençoado, amém? Querido Deus e Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço, nesta noite, pelas essas pessoas que nós citamos aqui, que estão enfermas, que estão se recuperando, talvez em casa alguém também está, meu Deus, passando por uma luta, que o Senhor possa abençoar de maneira poderosa. E eu oro também, Senhor, para aquelas pessoas que choram a perda do ente querido. Como foi ontem, nós tivemos a oportunidade de despedir do corpo físico do nosso irmão, do nosso amigo Vicente Completo, que no momento desse já foi sepultado, né?
Mas que Deus fortaleça a família, enxuga as lágrimas daqueles que choram e abençoa a todos nós em nome de Jesus. Querido Deus e Pai amado, quero colocar diante do Senhor essas pessoas, te apresentar todas essas pessoas, essas petições que nós falamos aqui nesta noite. O Senhor é o médico que cura, é o cirurgião que opera, Deus, na vida de cada pessoa de maneira poderosa, na cura, na transformação, na restauração desta vida, enxugando as lágrimas também dos que choram. Enfim, abençoa todos nós, ó Pai, que essa bênção permaneça sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Que o Senhor possa ser conosco e nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Que a sequência desse estudo também, ó Pai, seja para a glória do Teu nome, que possamos entender mais do que o Senhor quer falar com a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, receber a nossa irmã Luciana e o Wesley, que vão dar continuidade. Adriana, né? Então vocês saem da troca, não falaram comigo. Então tá, Deus abençoe. Os cadernos estão comigo, quem tem a caneta aí, é só levantar a mão que a Sueli vai entregar. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Amém, contigo também. Nessa noite, a pedido do nosso pastor, nós estaremos abordando um tema. Nós iremos dar uma pausa naquele estudo que nós estamos fazendo a respeito da crucificação. E nós abordaremos alguns temas que nós achamos importantes para a igreja. Nós precisamos ser ensinados pelo Senhor. A palavra do Senhor nos diz, eu gostaria que o irmão colocasse ali um texto de Romanos, antes da gente iniciar. Um texto que eu gosto muito. Deixa eu só olhar aqui. Romanos 15, no versículo 4. Antes de darmos início a esta noite nós abordaremos um tema que é muito importante para a igreja e que é um princípio que está na palavra de Deus. Eu sei que quando nós abordamos o tema a respeito de dízimos e ofertas, nós sabemos que muitas pessoas elas não gostam de ouvir a respeito deste tema ser ministrado na igreja. Mas nós sabemos que está escrito na palavra. E como nós vamos ler um texto que o apóstolo Paulo ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então todas as páginas da Bíblia, cada versículo está escrito para nos ensinar algo. E que nós como servos do Senhor, que nós possamos andar de acordo com a palavra e com a vontade do Senhor. Que nós possamos andar em retidão, de acordo com aquilo que o Senhor ele tem a nos ensinar. Nós sabemos que é um tema muito difícil de aplicar nos dias de hoje, mas porém Jesus, quando ele caminhou nessa terra, nós sabemos que Jesus, em diversas parábolas, Jesus deu o ensinamento a respeito do dinheiro. E a palavra nos diz, o problema não é o dinheiro. Nós sabemos que a palavra vai nos ensinar que o problema é o amor ao dinheiro. A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, eles se desviam da fé. E nós sabemos que o Senhor ele tem várias promessas para a igreja de Deus. E a palavra nos diz que o Senhor, ele honra aqueles que o honram. Então, Romanos 15, versículo 4, gostaria que a pastora lesse para nós. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Aqui nós vemos que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele vai citar um salmo. E ele vai dizer que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aqui a palavra vai dizer que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Que esperança que é essa que Paulo está dizendo?
Ele está dizendo que através das Escrituras nós vamos aprender e nós vamos ter esperança. Nós sabemos que a esperança de um servo de Deus, de um cristão, aquele que crê em Cristo, não está nesta terra, mas sim na eternidade. Então a palavra ela serve para nos ensinar e para nos consolar. Então tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Que você possa guardar este versículo, se possível, anota na sua Bíblia. Nós daremos início nessa noite a esse tema tão importante, a qual é abordado em diversas passagens nas Escrituras Sagradas. Nós iremos orar ao Senhor. Eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés nessa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de contar com os irmãos. Eu gostaria de pedir aos irmãos oração para este ministério de ensino. Nós sabemos que a palavra do Senhor, a verdade, ela precisa ser ensinada. Nós precisamos aprender com o Senhor. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele ensina todas as coisas. E a palavra do Senhor, ela tem que ser manifestada assim como convém. Porque ela é a verdade, ela liberta e ela transforma. Então, que se você puder, quando você se lembrar, se ajoelhar na sua casa, aonde você estiver. Assim como Paulo, ele pediu a igreja para estar orando por este ministério da palavra, para que no abrir da boca dele seja dada a palavra. Que você também ore por este ministério desta igreja de ensino. Porque é através da verdade, através da palavra, nós seremos libertos. É através da verdade, irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus nos diz que a palavra é espírito e vida. Aqui está a vida. Que nós possamos ser tementes ao Senhor, que possamos ter reverência à palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, diante da Tua presença, a Tua palavra será ensinada. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui para aprender do Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar os Teus princípios, os Teus mandamentos e a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que nós que estamos aqui, que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra. Nos ensine nesta noite, é que eu te peço, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a Tua palavra venha cair em terra fértil e que a Tua palavra possa dar fruto para a glória do Teu santo nome. Eis-nos aqui, Senhor. Nos ensine mais da Tua palavra. Que a Tua palavra seja manifesta nesta noite aos nossos corações para a glória do Senhor. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, gostaria, quem tiver sua Bíblia, que abrisse nesse texto 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Segunda Timóteo 3:16. Assim como nós falamos o texto de Romanos 15, que tudo foi escrito para o nosso ensino, nós sabemos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Gostaria que a pastora lesse para nós, por favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, glória a Deus. Gostaria que o irmão voltasse o 3:16, por favor. Nós estamos vendo, irmãos, que a palavra nos ensina que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. E ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Então nós sabemos que através do Espírito Santo, homens de Deus escreveram as Sagradas Escrituras. E ela toda é inspirada por Deus. E ela serve para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e nos educar na justiça, no caminho de Deus. Amém? Que você guarde este versículo e que você possa compreender que tudo que nós abordaremos nesta noite é inspirado por Deus. Toda a palavra é a verdade. E ela é útil para nos ensinar. Que nós possamos aprender em nome de Jesus. Ô, irmãos, conseguiu a imagem? Pode colocar aquela do significado disso. O irmão vai colocar uma imagem aqui pra gente. Nós abordaremos a respeito do tema dízimo e a sua importância para a igreja. O dízimo hoje e a sua importância.
Eu trouxe o significado da palavra dízimo. Gostaria que os irmãos olhassem ali. Dízimos no hebraico, maaser, significa literalmente 1/10 ou 10ª parte. Então que nós possamos entender que dízimo significa 10% ou a 10ª parte. O Senhor, Ele nos ensina, irmãos, a honrar o Senhor com todos os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. A palavra vai dizer em Provérbios 3. Ele disse para honrar com as primícias de toda a nossa renda. Então é tudo aquilo que entra no nosso lar, na nossa casa, toda a nossa renda. Eu sei que para muitos podem ter até dificuldade de estar compreendendo a respeito deste tema que é tão polêmico, né? Mas hoje nós falaremos a respeito desse tema. E se porventura alguém tiver alguma dúvida a pedido do pastor, eu peço para que você anote a sua dúvida no momento que estará sendo abordados os textos. E depois você pode me procurar, pode procurar o irmão Wesley e a pastora Adriane, que nós estaremos esclarecendo da melhor maneira possível. E se porventura eu não souber responder algo, eu irei buscar informação, eu irei estudar e trarei a melhor resposta para os irmãos. Amém? Amém. Então vamos começar. Nós sabemos que o dízimo... Irmão Luciano, só para todos acompanharem aí, o versículo que fala lá em Provérbios. Amém, glória a Deus. Referência, capítulo 3, versículo 9. Amém. Pastora, pode ler, pastora, se quiser também. Os irmãos podem anotar também essa referência. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Glória a Deus. Aleluia. Tá vendo, irmãos? A palavra nos orienta a honrar ao Senhor com os nossos bens. Há diversas maneiras de honrarmos ao Senhor. Nós podemos honrar Ele adorando com os nossos lábios, mas também nós podemos honrar a Ele com os nossos bens. É necessário que nós venhamos a reconhecer que tudo aquilo que nós temos pertence ao Senhor, tudo vem de Deus. O Senhor mesmo nos diz através da palavra, Ele diz assim: minha é a prata e meu é o ouro. Nós sabemos que o Senhor, Ele não necessita do dinheiro, mas a palavra também nos ensina. Davi, ele vai dizer lá em Crônicas, 1 Crônicas 29, ele vai dizer que bem ele sabia que o Senhor prova os corações e que da sinceridade Ele se agrada. O Senhor, Ele prova o que está dentro do nosso coração. Quando Davi vai dizer essas palavras, ele estava orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelas ofertas que foram dedicadas para a construção do templo. Então ele vai dizer, através daquelas ofertas ali, rendendo graças ao Senhor, que ele sabia que o Senhor se agrada da sinceridade e que Ele prova o nosso coração. Enquanto eu estava aqui estudando a respeito deste tema, eu fiquei me questionando, eu falei: Senhor, o que representa o dízimo para o Senhor nesses dias? E a única palavra que vinha na minha mente é fidelidade. Fidelidade para com o Senhor. Porque se nós temos a oportunidade, irmãos, talvez nem todos que estão aqui trabalham, mas talvez o seu esposo, aquele que sustenta a tua casa, se trabalha porque o Senhor tem abençoado, tem abrido as portas, o Senhor tem dado saúde, porque nós sabemos que tudo pertence a Ele. Então que nós possamos aprender nesta noite. Eu gostaria de abrir o texto lá em Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Amém? Nós vamos ver aqui através do texto de Gênesis 14. A palavra vai nos falar sobre Melquisedeque. A palavra diz que Melquisedeque, ele vai chegar até Abraão, e Abraão vai devolver-lhe o dízimo. Abraão vai lhe pagar o dízimo, vai lhe dar o dízimo. Nós vamos ler o texto aqui, e a palavra diz que Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Nós sabemos que através da palavra, quando o Senhor, ele vai instituir ali a lei, quem era rei não podia ser sacerdote, e quem era sacerdote não podia ser rei. Mas nós sabemos que esse Melquisedeque, ele apontava para Cristo, ele era um tipo de Cristo. Nós sabemos que o único rei e sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Melquisedeque é que representava o próprio Jesus. E nós estaremos lendo este texto, amém? Pode ler, irmã. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
era o sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo que lhe deu Abrão o dízimo. E então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que lhe pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas. Amém? Amém. Pode ser só até aí mesmo. Amém, irmãos? Olha, para que nós venhamos entender este texto, a partir do capítulo 14, a palavra vai nos dizer, vai nos falar a respeito de uma guerra entre 4 reis e 5 reis. E a palavra diz que depois desta guerra, eles vão até Sodoma. E ali a palavra diz que eles vão tomar todos os bens. Esses reis, eles vão guerrear entre si. E eles vão saquear a cidade de Sodoma e de Gomorra. E vão levar todos os bens daquela cidade. Nós estamos falando de Abraão. O seu sobrinho Ló, ele morava nessa cidade. E a palavra diz que aqueles reis, eles se apossaram também de Ló e de todos os seus bens. Mas havia um homem que havia escapado e chegou até Abraão para dizer a Abraão o que havia ocorrido. E a palavra vai nos dizer que Abraão, ele vai reunir 318 homens, homens capazes, valentes, que vão perseguir esses reis para buscar Ló e recuperar os bens. E a palavra diz que Abraão vai alcançar o inimigo, vai perseguir o inimigo, vai alcançar e vai conseguir pegar Ló, os bens, os homens, as mulheres, vai trazer todo o povo de volta. Nós vemos que Abraão, com aqueles 318 homens, eles vencem essa guerra. E a palavra vai nos dizer que após essa guerra vai aparecer Melquisedeque, que era rei de Salém. E a palavra diz que Melquisedeque vai até Abraão e Melquisedeque vai trazer pão e vinho a Abraão. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei: Senhor, Melquisedeque representava Cristo, mas por que ele trouxe pão e vinho para Abraão? Gostaria de dar uma outra imagem. Aí nós vamos ver, irmãos, o Senhor, ele falou comigo. Melquisedeque, ele trouxe o pão e vinho. E nós sabemos que pela palavra, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. Jesus, ele se entregou por cada um de nós. Ele foi entregue por cada um de nós. Enquanto eu estava meditando a respeito disso, e Abraão reconhece. Abraão vai reconhecer e vai devolver o dízimo a Melquisedeque. E nós vemos que, eu até fiz uma imagem ali, onde eu notei que Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. A palavra vai dizer que Melquisedeque vai abençoar a Abraão. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Nós vemos, irmãos, que quando Abraão, né, ele vai ser abençoado por Melquisedeque. E o versículo 19 vai dizer assim: Melquisedeque, que era sacerdote, ele vem, abençoa Abraão e vai dizer, pode ler, pastor, o 19. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Amém, irmãos? Nós vemos aqui que Melquisedeque, representando o próprio Jesus, ele vai dizer que bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele chama Abraão de bendito. Ele vai dizer que bendito seja o Deus Altíssimo que havia entregado os adversários na mão de Abraão. Nós vemos que Abraão, ele vai ali recuperar os bens. E a palavra diz que ele trouxe os despojos. E dos melhores despojos, quando eles saíam à guerra, eles pegavam para si os bens. E desses despojos ele deu o dízimo a Melquisedeque. Nós podemos ver aqui que o Senhor que fez com que Abraão vencesse aquela guerra. Nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. E Abraão, ele reconhecia esse princípio. Nós sabemos que Abraão, nessa época, a lei de Moisés ainda não havia sido dada.
Mas nós vemos um princípio através da palavra que tem que ser ensinado para cada um de nós. O Senhor espera que nós honremos a Ele com a nossa renda, com 10% da nossa renda. Porque essa parte pertence a Deus. Porque é Ele que nos concede todas as coisas. Que nós possamos aprender hoje através da palavra. Não havia nenhuma lei para dizer a Abraão: Abraão, você tem que devolver o dízimo. Ele reconhecia Melquisedeque como um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele entregou esse dízimo a Melquisedeque. E talvez nos dias de hoje, talvez você se questiona: mas por que eu tenho que devolver o dízimo à casa do Senhor? A palavra nos ensina que o dízimo é para manter a obra do Senhor. Aquele que trabalha, que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Talvez você olhe para essa igreja desse jeito. Talvez você pergunte onde que tem sido empregados os dízimos e as ofertas. Nós sabemos que é necessário que o nosso pastor ele receba um salário. E o salário dele vem dos dízimos e das ofertas. Nós sabemos que para que uma igreja desse tamanho venha funcionar, para que tenha um conforto, é necessário que essa igreja seja sustentada pelos dízimos e pelas ofertas. Nós sabemos que há gastos numa igreja. Nós sabemos que a energia, produtos de limpeza. Hoje nós temos até um cafezinho após o culto. Nós sabemos que tudo gera renda, gera gastos. E muitas das vezes as pessoas elas se questionam: mas como tem sido empregado o dízimo que eu tenho dado na obra do Senhor? Irmãos, o nosso dever é ser fiel ao Senhor. A palavra nos diz que todos nós prestaremos contas diante de Deus. Assim como eu vou prestar conta, o nosso pastor também ele vai prestar conta diante de Deus. A partir do momento que nós colocamos no nosso coração o desejo de ofertar, ou até mesmo de devolver os 10% ao Senhor da nossa renda, o dízimo, não compete a nós saber aonde vai ser empregado esse dízimo. Nós sabemos que através das ofertas e dos dízimos, o reino de Deus é estabelecido nesta terra através da igreja. Porque se não tivesse essa igreja que foi construída com os dízimos e com as ofertas, como nós estaríamos aqui nessa noite ouvindo a palavra do Senhor? Então é necessário, irmãos, sermos fiel ao Senhor. Assim como eu disse, Ele mesmo disse que dele é a prata e o ouro. O Senhor ele não está interessado no valor material, mas no coração. E que você possa ser um promovedor do reino de Deus nessa terra. Que você não se questione no seu coração: ah, mas se eu estiver dando dízimo, o pastor vai gastar com isso ou com aquilo. Não se preocupe com isso. Apenas se preocupe em ser fiel ao Senhor. Apenas se preocupe em honrar ao Senhor. Porque Ele mesmo disse que honrará aqueles que honram a Ele. Amém? Então nós vemos aqui que Melquisedeque, ele vai receber o dízimo de Abraão. Gostaria que o irmão abrisse lá em Hebreus. Os irmãos abrissem, quem trouxe a sua Bíblia, que vocês também possam abrir e acompanhar os textos. É muito importante, irmãos, para que vocês possam anotar. Pode ler do 1 ao 8, por favor. Hebreus 7, 1 a 8. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é o rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, foi semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos.
Embora tenham estes descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e o abençoou que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os homens são mortais os que recebem dízimos. Até 8 mesmo. Amém, irmãos? Então nós vamos ver que Hebreus também está referindo a respeito de Melquisedeque, assim como nós acabamos de ler lá em Gênesis. Aqui a palavra vai dizer que Melquisedeque ele vai abençoar Abrão, e Abrão vai dar o dízimo, assim como nós lemos em Gênesis 14. Gostaria que os irmãos olhassem o versículo 4, o 3, onde diz que Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque foi um homem que existiu sim, mas a palavra nos diz que não há nada escrito a respeito de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia. E a palavra diz que ele era feito semelhante ao Filho de Deus. E nós vemos aqui no versículo 4, a palavra diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abrão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. A palavra considera Melquisedeque grande, mas maior ainda é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o qual nós devemos dar o dízimo de toda a nossa renda. Abrão deu o dízimo tirado dos melhores despojos. Ele tirou o melhor. A palavra nos ensina, irmãos, a honrar o Senhor com as primícias da nossa renda. Glória a Deus. Dízimo tem que ser a primícia. Dízimo não é a sobra, não é o resto. Talvez você que está aqui nesta noite, não sei como você tem dizimado ao Senhor. Eu não sei o que está no seu coração. Mas que você possa aprender que o dízimo, os 10%, a 10ª parte, tem que ser o primeiro a ser tirado da sua renda, como uma prova de fidelidade ao Senhor, gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem abençoado a sua vida, a sua casa, pela provisão que Ele tem concedido a você e a sua família. Porque, irmãos, não sei se em nosso meio, não sei como que está a situação de cada um diante do Senhor, mas eu imagino que tem pessoas, talvez não neste ministério, mas pessoas que tiram do resto. Talvez pessoas que recebem o seu salário e pagam as contas e faz o que tem que fazer e deixa o dízimo por último. E quando vê, talvez nem consegue tirar o dízimo. E nós sabemos que o dízimo ele tem que ser a primícia, tem que ser a primeira parte. Porque nós devemos devolver ao Senhor, porque o dízimo pertence ao Senhor. Que nós possamos ter esse reconhecimento. Assim como Abrão. Abrão não tinha uma lei que ordenava que ele fizesse isso. Mas ele foi grato ao Senhor porque ele entendia que a provisão veio do Senhor. Ele entendia que aqueles despojos que ele havia conseguido e conquistado foi porque o Senhor havia lhe dado a vitória sobre os seus inimigos. E não tinha uma lei moral para dizer a ele, mas no coração dele, ele quis ser grato ao Senhor. Que nós possamos ser assim também no nome de Jesus. Amém? E eu vou dar uma acelerada porque tem bastante passagens. Eu gostaria que os irmãos abrissem também Gênesis no capítulo 28. Hoje, enquanto eu estava meditando a respeito dessa palavra, muito me alegrei no meu coração em poder aprofundar um pouquinho nessa palavra, porque eu tinha uma certa dúvida. Gênesis 28 vai nos dizer que Jacó também, ele vai fazer um voto ao Senhor. E hoje ainda eu falava com o Senhor, eu falei: Senhor, Jacó fez um voto. Eu sei que dízimo não é uma troca, não é barganha. Nós não podemos dizimar ao Senhor e esperar algo em troca. E o Senhor ele me respondeu através da palavra. E que nós possamos, irmãos, não esperar algo em troca. Porque se nós temos 100%, 10% é do Senhor. E nós temos 90% para que nós venhamos a administrar. E eu achei muito interessante essa passagem a respeito de Jacó. Gostaria que a irmã lesse Gênesis 28, do 20 ao 22.
E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém, glória a Deus. Nós vemos essa passagem, está falando a respeito de Jacó. Nós sabemos que o seu pai Isaac vai chamar Jacó. Nós conhecemos a história, não vou aprofundar na história. Mas Isaac chama Jacó e fala com ele para ir à casa, à terra da parentela dele e buscar para si uma esposa. Nós sabemos que houve a divergência com Esaú e Jacó ele faz isso, ele vai. A palavra diz que ele vai partir para Arã para tomar uma esposa. Não, o Isaac diz para ele não tomar esposa dentre as filhas de Canaã, mas era para ele ir a Padã Arã, na casa de Betuel, e lá para ele buscar uma esposa. E a palavra diz que Jacó ele vai partir de Berseba, ele vai chegar a Arã. E a palavra diz que chegando ali à noite, ele vai passar a noite, ele vai pegar uma pedra, ele vai colocar de travesseiro e ali ele vai adormecer. E a palavra diz que durante o sono de Jacó, o Senhor vai aparecer a ele. E o Senhor vai dizer a ele, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a partir do versículo 13, 28, 13. Nós vemos que o Senhor aparece a Jacó e o Senhor faz promessas a Jacó. Pode ser do 13 ao 15. 13 ao 15. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te a darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir tudo aquilo que lhe hei referido. Amém, glória a Deus. Nós vemos que o Senhor então aparece a Jacó durante o sono, e o Senhor vai falar com ele, e o Senhor faz promessas a Jacó. O Senhor diz que lhe daria aquela terra. O Senhor vai dizer no versículo 13, eu te darei essa terra. No versículo 15 o Senhor diz, eu sou contigo e te guardarei. Eu te trarei de volta, eu não te abandonarei, até cumprir o que eu tenho falado. Então essas são as palavras do Senhor a Jacó. E a palavra disse que ele vai despertar do seu sono. E no versículo 20 que nós lemos, a palavra diz que ele vai fazer um voto ao Senhor. E esse voto, ele vai dizer que o Senhor será o meu Deus. Enquanto eu estava meditando, eu achei muito interessante da maneira que o Senhor falou comigo. O Senhor havia feito promessas a Jacó. Jacó saiu ali da terra dele, estava sem nada. Mas o Senhor prometeu que iria abençoar a ele, que guardaria a ele, que daria aquela terra a ele. O Senhor prometeu prosperar a vida de Jacó. E todos nós sabemos da história de Jacó, que ele vai até a casa de Betuel e o seu sogro vai o enganar diversas vezes. Mas assim como a palavra do Senhor, o Senhor diz que não o abandonaria, o Senhor prosperou na vida de Jacó. Ainda que Jacó, Labão tentou enganar a ele por diversas vezes, mudar o seu salário. Mas havia uma promessa sobre a vida dele, o Senhor era com ele. E ele foi um homem próspero, um homem rico e abençoado. E através desse voto que ele faz ao Senhor, ele vai repetir as palavras que o Senhor havia dito a ele. Ele vai dizer assim, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Nós sabemos, irmãos, que assim como a nossa irmã ministrou no domingo, que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. E Jacó, o Senhor havia feito uma promessa, e antes mesmo
dessa promessa se cumprir, ele colocou no seu coração, ele fez um voto ao Senhor. O Senhor será o meu Deus. Ele entendia que ainda que ele fosse próspero e abençoado pelo Senhor, não haveria espaço para o amor ao dinheiro no seu coração. Ele não serviria a mamão, as riquezas, porque ele disse através desse voto: o Senhor será o meu Deus. E a palavra diz que ele vai colocar uma pedra por coluna, e ele vai dizer: será a casa de Deus. E ele vai dizer ao Senhor: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nós vemos que a lei ainda não havia sido dada, mas Jacó, ele faz esse voto que o Senhor seria o seu Deus, e de que tudo que ele fosse próspero e abençoado, ele devolveria os 10% ao Senhor. Ele devolveria o dízimo ao Senhor. Quando eu li esses versículos, eu fiquei me questionando. Eu falei: Senhor, como que Jacó... Para mim, no início, eu achava que ele estava fazendo uma troca com o Senhor. Se o Senhor fizer isso, eu vou dar o dízimo. Mas não. O Senhor havia feito a promessa, ele entendeu que aquilo que ele prosperasse seria através das mãos do Senhor. Ele reconhecia que tudo vinha do Senhor. E ele devolveria a parte que é devida ao Senhor. Nós sabemos que Jesus, ele vai dizer uma passagem onde ele vai dizer assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Nós, como seres humanos, como homens, mulheres, nós temos um dever para com o governo. Nós pagamos IPTU, IPVA, nós temos impostos. Quantos impostos nós não pagamos? E se caso nós não pagarmos os impostos, vem taxa, vem cobrança. Pessoas têm que declarar o imposto de renda. Nós sabemos que as leis no nosso país hoje, quantos impostos nós temos pagado. Mas é necessário que nós venhamos entender, assim como a palavra tem nos ensinado esse princípio do dízimo, dos 10%, assim como nós temos os deveres para com os governantes dessa terra, nós temos o nosso dever para com o Senhor. Nós devemos devolver a Ele o dízimo da nossa renda. Amém? E assim como nós vemos que Jacó, ele vai ser um homem próspero, abençoado. Eu até li aqui no capítulo 31. Anos se passaram. Jacó foi um homem próspero, rico e abençoado. Ainda que Labão tentou fazer com que ele não prosperasse. Mas a palavra fala no versículo 13. Anos se passaram e olha o que o Senhor disse. Gênesis 31, 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Amém? A promessa e a palavra que o Senhor havia dito a Jacó se cumpriu. E aqui o Senhor estava dizendo, apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Betel. E o Senhor vai dizer: aonde me fizestes um voto. E nós vemos que o Senhor estava dizendo a ele: você me fez um voto há muitos anos atrás. E o Senhor estava dizendo a respeito daquele voto, e o Senhor estava mandando ele voltar. Jacó já estava próspero. E creio, assim como a palavra nos ensina, ele cumpriu esse voto, ele deu o dízimo. Ainda que ele foi quase enganado, mas ele foi fiel ao Senhor. E por isso que o Senhor prosperou e abençoou a vida de Jacó. Que nós venhamos aprender esse princípio através da vida de Jacó. Que nós venhamos devolver ao Senhor os dízimos. Não esperando algo em troca, mas crendo na palavra, crendo nas promessas que Ele tem para as nossas vidas. Que nós possamos ser fiel ao Senhor. Nós vemos, irmãos, que nós falamos de Abrão, nós falamos de Jacó. Esses homens viveram muitos anos antes da lei ser dada através de Moisés. Nós sabemos que vieram os patriarcas. Nós sabemos que vieram as 12 tribos de Israel. O povo foi levado cativo para o Egito. E nós sabemos também que após esse cativeiro de um período aproximado de 400 anos, o Senhor vai levantar Moisés como chefe libertador do povo de Israel. E o Senhor vai dar a lei através de Moisés. E nós vamos ver que o dízimo, ele vai se tornar lei. Mas antes do dízimo se tornar lei através de Moisés, que o Senhor entregou a Moisés, nós vemos que o dízimo já existia antes da lei. Nós vemos que Jacó e Abrão devolveu o dízimo
sem que houvesse uma lei. Mas eles foram fiel ao Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem Levítico 27. Nós vamos ver que o dízimo, ele vai se tornar lei na palavra e vai se tornar santo para Deus. Levítico 27, 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais como do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Amém? Pode ler até o 32. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos que através da lei, olha o que o Senhor fala através de Moisés, que todas as dízimas dos cereais, do campo, dos frutos, serão santos ao Senhor. Então o dízimo se tornou uma lei. E aqui a palavra vai dizer que também do gado e do rebanho, e serão santos ao Senhor. Então nós vemos que o dízimo é santo para Deus. É uma parte que pertence a Deus. Esses 10% tem que ser devolvido no altar do Senhor, para a manutenção da obra de Deus. Nós vamos ver lá em Números 18, versículo 21 ao 24. Nós sabemos, irmãos, que das 12 tribos de Israel, nós sabemos que dessas 12 tribos, a tribo de Levi não recebeu terra por herança. Nós sabemos que através da lei, o Senhor vai ordenar que a tribo de Levi seja sustentado pelas demais tribos, pelas outras tribos. E os dízimos eram para o sustento, para a manutenção da casa do Senhor, para os sustentos dos levitas. Gostaria que a irmã lesse 21 ao 24. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para com todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque o dízimo dos filhos de Israel, que apresenta ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Amém? Nós vemos aqui, então, a palavra está nos dizendo que aos filhos de Levi o Senhor havia dado os dízimos por herança, porque eles serviam na tenda da congregação e depois no templo. Então eles ministravam ao Senhor e a vida deles era o servir ao Senhor no templo. E eles deveriam ser sustentados através dos dízimos. Eu gostaria de chamar a atenção também no versículo 26, onde a palavra vai dizer que dos dízimos que os levitas recebessem, eles tinham que tirar o dízimo dos dízimos. Gostaria que a irmã lesse o versículo 26. E também falarás aos levitas, e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Amém? Então os levitas eram sustentados pelos dízimos, e quando eles recebessem esses dízimos, que o Senhor havia dado a eles por herança, a palavra está dizendo que eles deveriam apresentar ao Senhor uma oferta, o dízimo dos dízimos. Então mesmo os levitas, eles teriam que devolver o dízimo daquilo que eles haviam recebido. Amém? Então nós estamos vendo que o dízimo é santo para o Senhor e se tornou lei. Amém? E nós vemos que o Senhor, após o cativeiro babilônico, através do profeta Malaquias, nós estaremos lendo, onde o Senhor vai nos ensinar aonde deve ser devolvido o dízimo. Porque nós vemos que nos dias de hoje muitas pessoas têm dúvidas
Mas como que eu vou devolver o dízimo? Aonde vou devolver o dízimo? Ou se eu devolver o dízimo, o que o pastor vai fazer com o dízimo? E talvez tem pessoas que preferem, talvez na sua cabeça, ajudar uma pessoa do lado de fora, porque imagina que estará bem empregado este valor. Mas não. A palavra nos ensina que o dízimo deve ser devolvido na casa do Senhor. A palavra nos ensina também a respeito do princípio das ofertas. Nós podemos sim devolver a parte que pertence ao Senhor e abençoar aqueles que necessitam com as nossas ofertas. Amém? Vamos lá em Malaquias 3:10, onde a palavra vai nos orientar que nós devemos trazer os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós a bênção sem medida. Amém, glória a Deus. Olha o que o Senhor fala através do profeta Malaquias. O povo havia voltado do cativeiro babilônico, o povo estava se desviando da palavra, da lei do Senhor. E o Senhor usa Malaquias para dizer ao povo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Essa casa do tesouro era o local onde era guardado, armazenado os bens, os dízimos, ofertas, as coisas de valor. E o Senhor fala através de Malaquias: fala com o meu povo para trazer o dízimo, porque o povo estava se esquecendo de ser fiel ao Senhor. E o Senhor ainda fala: provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. O Senhor tem bênçãos para ser derramadas sobre as nossas vidas. Eu creio de todos nós que estamos aqui, todos já têm sido abençoados, porque eu creio que o Senhor tem sustentado. A palavra vai dizer em Salmos, o salmista vai dizer que ele nunca viu um justo desamparado, e também nunca viu mendigar o pão. Eu sei que nós talvez podemos passar por momentos difíceis, talvez na nossa renda, na nossa casa, financeiramente, mas continua sendo fiel ao Senhor, porque Ele mesmo diz que Ele irá abrir as janelas do céu. Quando nós honrarmos ao Senhor com os nossos bens, Ele também irá nos honrar, não com uma troca, mas porque a Ele pertence todas as coisas. Às vezes enquanto eu estava meditando nessa passagem a respeito do dízimo, o Senhor me trouxe à memória, teve uma vez que Pedro ele vai tirar uma moeda da boca do peixe. O Senhor, Ele pode abençoar as nossas vidas, irmãos. Ele pode abençoar, mas Ele espera que nós venhamos ser sinceros no nosso coração. Ele se agrada da sinceridade. E Ele está nos ensinando nesta noite: trazei os dízimos à casa do tesouro. Trazei os dízimos ao gasofilácio. Devolva ao Senhor, não esperando algo em troca, mas crendo que Ele é o provedor. Nós sabemos que o Senhor, assim como fala na palavra, Jeová Jiré, é o Deus provedor. Assim como Ele proveu quando Abraão iria ali sacrificar o seu filho e proveu o cordeiro, Ele pode prover nas nossas vidas. Nós sabemos que o maior sacrifício já foi feito por nós através de Cristo. E nada do que nós vivemos ou passamos nessa terra não se compara com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. O que é 10% da nossa renda perto daquilo que o Senhor tem a nos oferecer. A maior prova, a maior oferta já foi feita, já foi dada, que foi através de Cristo naquela cruz para nos dar a salvação. Talvez você pode se questionar, ou já passou na sua cabeça: será que eu posso ser salvo se eu der o dízimo? O dízimo traz salvação? Não. Se eu der o dízimo, eu não vou ser salva pelas obras porque eu dou o dízimo. O dízimo é a fidelidade, é a minha gratidão para com o Senhor. Mas o Senhor, Ele prova o nosso coração. Talvez você está aqui, não sei como tem estado a sua vida diante do altar. Não sei se você tem devolvido aquilo que pertence a Deus. A salvação não vem através das obras, não vem através daquilo que nós fazemos. Mas eu chamo a sua atenção nesta noite para que você venha olhar aquilo que está no seu coração. O dízimo, ele não salva. Mas a mesma palavra nos diz que aquele que é avarento não herdará o reino dos céus. A palavra diz que a avareza é uma idolatria. Talvez aqueles que estão ouvindo, eu não sei como está a sua vida com Deus,
Mas se porventura você que está aqui nessa noite, se você não tem devolvido o dízimo ao Senhor, qual é o motivo que você não tem devolvido o seu dízimo ao Senhor? Qual é o motivo que a sua casa não tem sido fiel com a provisão que Deus tem abençoado a você? Porque muitas das vezes, irmãos, a palavra diz lá em Ezequiel que nós podemos levantar ídolos no nosso coração. O amor ao dinheiro é idolatria. A avareza é idolatria. O Senhor, Ele quer nos ensinar. Ele prova o nosso coração. Que você possa entender, a salvação vem através de Jesus, pela graça, pela fé em Cristo Jesus, nós somos justificados. Mas também o Senhor, Ele vai olhar para dentro do nosso coração. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Eu creio que vai dar tempo, irmãos. Nós sabemos que a palavra é bem clara em dizer que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Avarento é aquele que se apega às riquezas, ao dinheiro. E Jesus, Ele vai dizer que quando Ele vai semear as sementes, quando Ele fala a parábola do semeador, Ele vai dizer que uma determinada semente vai cair entre os espinhos. E aquela semente ali vai ser sufocada por aqueles espinhos. E quando Jesus, Ele traz a revelação daquela palavra, Ele vai dizer que os cuidados dessa vida, as riquezas, sufocam a palavra de Deus. E ela se torna infrutífera. Que você possa analisar o seu coração. Que você não permita que nenhuma raiz de avareza esteja plantada no seu coração. Que você possa ofertar ao Senhor, que você possa dizimar a Ele, honrando a Ele, sendo fiel a Ele, sendo grato a Ele. Porque, irmãos, nós vamos olhar para aqueles que estão ao nosso redor, próximos a nós. Quantas pessoas que, às vezes, por um segundo, às vezes acontece algo, um acidente. Talvez um pai de família que estava ali trabalhando e de repente aquela pessoa não consegue mais trabalhar, fica em casa porque é necessário um repouso. Imagina o desespero dessa pessoa, saber como que ela vai sustentar a sua casa, como ela vai prover ali na renda, né? Nós sabemos o quão difícil é. Mas você que tem a oportunidade, seja fiel ao Senhor no pouco. E quando nós começamos, a minha família, o John, minha casa, dizimar ao Senhor, nós tínhamos uma dúvida a respeito do cartão alimentação. A palavra nos ensina a honrar ao Senhor com todos os nossos bens, com toda a nossa renda. E até o nosso irmão nos ensinou que o nosso cartão alimentação é parte da nossa renda. Ainda que não seja o dinheiro em espécie, mas é um valor que nós vamos no supermercado e nós compramos com aquele valor. E é necessário sim, irmãos. Talvez o seu vale alimentação é de R$1.000, é necessário que você também dê o dízimo, porque é uma renda que está entrando na sua casa. Que você possa ser fiel ao Senhor com toda a sua renda. Que você não venha subtrair neste valor. Porque talvez pode ter pessoas que recebem, vamos imaginar o valor de R$5.000. E essa pessoa, talvez ela está retendo aquilo que é de Deus. Talvez ela não quer devolver os 10%. E aquela pessoa ali, o Senhor tem prosperado, tem abençoado, tem dado saúde. E talvez essa pessoa imagina assim na sua cabeça: eu vou dar o dízimo R$50, tá bom. Talvez a pessoa está retendo aquilo que é de Deus. Talvez a pessoa está guardando para si aquilo que pertence a Deus. E nós sabemos que nós vamos ler em outros textos. O Senhor, Ele não se agrada. Ele espera que nós sejamos fiéis. O dízimo, assim como nós lemos no início, é 10%. Que nós não venhamos reter aquilo que é de Deus. Porque há um grande perigo em reter aquilo que pertence ao Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem lá em Neemias. Vamos ler lá em Neemias. Deixa eu só olhar o capítulo aqui. Neemias 13, a partir do versículo 10. Neemias 13, versículo a partir do 10. Também soube que os quinhões dos levitas não lhes davam
de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido para cada um para o seu campo. E então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. E então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Pois os tesoureiros dos depósitos pus Selemias, os sacerdotes, Zadok, o escrivão, dentre os levitas, Pedaias como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Amém. Nós vemos aqui através de Neemias. Neemias foi um governador e ele foi levantado pelo Senhor para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E a palavra vai dizer aqui que ele soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam. A porção que era devida aos levitas, eles não estavam recebendo. Aí, de maneira que os levitas e os cantores, os que faziam o serviço do templo, eles tinham fugido, cada um para o seu campo. Então nós vemos que eles não estavam recebendo aquilo que lhe era devido, conforme a palavra, conforme a lei. E Neemias, então, ele vai contender com os magistrados. E ele vai fazer uma pergunta: por que desamparou a casa de Deus? Então, quando nós deixamos de ofertar, nós estamos desamparando a casa de Deus, a obra de Deus. Nós estamos impedindo que o reino de Deus cresça nessa terra. Glória a Deus que essa igreja hoje, nós vemos que ela é grande, pode receber várias almas que possam se converter ao Senhor. Amém. É através dos dízimos e das ofertas que nós não venhamos desamparar a casa do Senhor. Porque através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, o reino do Senhor é estabelecido. A palavra é ministrada. Nós temos oportunidade de estarmos sentados aqui confortavelmente, ouvindo a palavra do Senhor. Então Neemias, ele vai perguntar, e a palavra diz que ele vai juntar os levitas e os cantores, e vai colocar cada um no seu posto, no seu devido posto. E a palavra vai dizer que então todo o Judá, toda a tribo de Judá, o povo de Judá, eles vão trazer os dízimos aos depósitos, eles vão devolver os dízimos. Então nós vemos, irmãos, é um princípio bíblico: dizimar, ser fiel ao Senhor, entregar aquilo que é devido ao Senhor, os 10%. E quando Neemias, no versículo 14, a palavra diz, quando ele faz isso, ele vai dizer: lembra-te, meu Deus, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para com o seu serviço. Ele pede ao Senhor para que se lembrasse daquilo que ele havia feito para com a casa de Deus. Então, quando nós estamos entregando o dízimo no altar, nós estamos entregando para que a casa do Senhor, para que haja provisão, para que haja mantimento, que nós possamos ser fiel ao Senhor. Amém? Irmãos, não vai dar tempo de passar todos os textos. Nós também falaremos a respeito de ofertas. Vou deixar para o próximo estudo. Mas gostaria de finalizar lá em Malaquias. Vamos abrir lá em Malaquias novamente, a partir do versículo 7 ao 12. Malaquias 3, 7 ao 12. A hora passou muito rápido. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não o guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais, vós, a nação toda.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós tendes uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, glória a Deus. Nós finalizaremos através desse texto, onde a palavra vai dizer no versículo 7 que o povo estava se desviando dos mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor havia instituído através da lei de Moisés. E o Senhor vai dizer para eles: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Nós vemos aqui um convite do Senhor para com o povo, para demonstrar fidelidade a Ele e obediência através dos dízimos e das ofertas. Aqui o Senhor vai dizer assim: mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? O povo estava perguntando como que eles haveriam de tornar para o Senhor, porque o Senhor havia dito que eles haviam se desviado. E aqui está uma pergunta: roubará o homem a Deus? E o povo vai perguntar: mas em que nós estamos te roubando, Senhor? E o Senhor vai dizer: nos dízimos e nas ofertas. Eles estavam retendo aquilo que é devido ao Senhor. E o Senhor vai dizer que eles estavam roubando através dos dízimos e das ofertas. E o Senhor vai dizer que com maldição eles seriam amaldiçoados, porque estavam roubando. A nação toda estava roubando aquilo que pertencia a Deus. Malaquias foi um dos últimos profetas. Nós sabemos que ele profetizou após o cativeiro babilônico, após a destruição do templo. O Senhor havia se desviado dos mandamentos, mas o Senhor estava convidando a eles a retornar para o Senhor e ser fiel a Ele através dos dízimos das ofertas. E o Senhor vai dizer, assim como nós já havíamos lido, sobre que Ele iria abrir as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medida. Glória a Deus. E por causa deles, por causa da fidelidade deles, o Senhor iria repreender o devorador, para que não consumisse o fruto da terra. Irmãos, nós podemos ver a provisão de Deus, o cuidado de Deus para com cada um de nós, para com o nosso sustento. O Senhor, Ele pode enviar o devorador e acabar com tudo. Quantas passagens nós vemos através da Bíblia, quantos períodos de fome. O Senhor tem o poder sobre todas as coisas. A palavra diz que nele todas as coisas subsistem. Tudo existe por causa dele. Que nós venhamos entender que aquilo que nós temos conquistado, aquilo que o Senhor tem nos abençoado, é provisão que vem dele. Ele é o Deus provedor. E nada mais justo do que nós sermos fiel a Ele. Ele disse também que a vide do campo não seria estéril. A vide daria o seu fruto. E as nações chamariam o povo de Israel as nações os chamarão felizes, porque eles seriam uma terra deleitosa. Seria um povo abençoado por Deus. Um povo por motivo de alegria e de grande admiração. Que nós possamos ser fiel ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos... Vamos abrir lá, irmãos, vamos finalizar com esse texto. Assim como nós lemos diversas passagens a respeito do dízimo. Assim como nós vemos, né? Que a palavra nos ensina que o Senhor, Ele prova o nosso coração. Que você possa guardar no seu coração essa palavra que foi ministrada a respeito dos dízimos nesta noite. E que você possa ser fiel ao Senhor. Vamos abrir lá em 1 Timóteo 6:10. Para que a gente venha finalizar, o tempo se esgotou. Assim como o Senhor estava convidando o povo de Israel a ser fiel, a ser obediente a Ele, né? Através dos bens, através dos dízimos. Que nós possamos olhar para dentro de nós nesta noite. Que nós não venhamos permitir de sermos infiéis para com o Senhor por aquilo que Ele tem nos abençoado. 1 Timóteo 6:10. Vou finalizar essa palavra com esse versículo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém.
Amém? Talvez você está aqui nesta noite, você é um dizimista fiel ao Senhor. Mas se porventura estiver em nosso meio alguém que não seja, o Senhor te convida nesta noite a ser fiel a Ele. Que você venha analisar a sua vida, analisar qual é o motivo que você não tem conseguido ser fiel ao Senhor. Porque a palavra nos fala sobre o amor do dinheiro. A palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. Jacó, ele falou com o Senhor será o meu Deus. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. E se porventura nós não temos sido fiel ao Senhor, é porque tem algum motivo. E talvez esse motivo está dentro do nosso coração. O Senhor nos convida nessa noite. Aqui Ele vem ocupar um lugar superior. O dízimo, irmãos, o dinheiro, ele tem uma importância na nossa vida, porque é através do dinheiro que nós compramos, que nós vestimos, nós comemos. O dinheiro, ele tem uma importância. Mas o Senhor, a quem pertence todas as coisas, que é dono do ouro e da prata, Ele quer que o lugar dele seja superior ao dinheiro. Ele quer que na nossa vida ele esteja acima do dinheiro. O dinheiro é importante, sim, mas que no nosso coração o Senhor possa ser o nosso Senhor. Que nós possamos amar a Deus, ser fiel a Ele. E que nós não venhamos, assim como diz a palavra, nos apegar ao dinheiro, às coisas dessa terra. Que nós não venhamos ser avarentos. Porque a palavra diz que esses que amam o dinheiro, nessa cobiça, eles se desviam da fé. E eles se atormentam com muitas dores. Então que nós possamos finalizar esse estudo. Gostaria que o irmão colocasse aquela imagem do dízimo, o significado do dízimo, para a gente estar finalizando. 1 Coríntios, irmãos, antes, 6:10, coloca para mim, por favor. 1 Coríntios 6:10. Amém. Nessa tradução está um pouquinho diferente, deixa eu abrir aqui na minha. O 10, é isso, essa está melhor. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqui está falando sobre a avareza. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Que possamos ter cuidado para que o nosso coração não seja dominado pela avareza, mas que nós possamos ser fiel ao Senhor. Que nós possamos honrar a Ele com todos os nossos bens. Que a avareza não nos domine. A avareza é um apego excessivo às riquezas, ao dinheiro. E muitas pessoas podem estar retendo aquilo que é de Deus, porque talvez tem dentro do seu coração a avareza. Talvez tenha levantado a avareza como um ídolo no seu coração. E esse levante deste ídolo muitas das vezes pode fazer a pessoa tropeçar na iniquidade. Então eu gostaria que os irmãos se colocassem sobre os seus pés nessa noite. Nós estaremos finalizando. Se porventura alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar. Nós estaremos finalizando por causa do horário. E louvado seja o nome do Senhor pela palavra. Hoje nós aprendemos que o dízimo, ele é um princípio bíblico. Ele foi dado antes mesmo da lei. Abraão foi fiel, Jacó foi fiel ao Senhor. O Senhor espera que nós também sejamos fiel a Ele, para que a obra dele venha crescer. Não se preocupe com aquilo que você tem entregado ao Senhor. O Senhor é um Deus provedor. E tenha no seu coração, assim como diz a palavra, Romanos 14, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Não se preocupe com aquilo que tem sido feito, com os dízimos e com as ofertas. Se preocupe com a sua vida com Deus, com o seu coração com o Senhor. O Senhor nos convida a ser fiel a Ele. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que foi ensinada. Espírito Santo de Deus, nós aprendemos na tua palavra sobre a fidelidade. Que nós possamos continuar sendo fiel ao Senhor, através dos nossos bens, da nossa renda. Espírito Santo de Deus, não permita que a avareza, que a idolatria venha dominar os nossos corações, mas que nós possamos ter um coração reto e sincero para com o Senhor. Que nós possamos devolver à tua casa aquilo que lhe é devido, Senhor. Eis-nos aqui para aprender sobre a tua palavra. Eu oro e peço no nome de Jesus
Que este ministério seja um ministério instruído através da verdade. Que nós possamos aprender a cada dia com o Senhor. Que a tua palavra seja manifesta nesta igreja, assim como ela convém. Ela é a verdade que liberta e que transforma. Eis-nos aqui, ó Deus, para aprender com o Senhor. Assim eu te agradeço, ó Pai, nesta noite, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, o pastor está pedindo para a gente estar orando, né, para os dizimistas e ofertantes. A palavra fala, gostaria que o irmão colocasse aqui, de Coríntios. Sabemos que o dízimo, ele é um princípio, está na Bíblia. Hoje nós aprendemos a respeito do dízimo, mas a palavra também nos ensina a respeito da oferta. Nós devemos ofertar ao Senhor com alegria. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Coríntios 9, 6 e 7. A palavra nos ensina que nós devemos ofertar conforme aquilo que nós temos, não segundo aquilo que nós não temos. E a palavra vai nos ensinar, amém? Lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Nós sabemos que semear no reino de Deus traz bênçãos espirituais. A palavra diz que aquele que semeia pouco também ceifará pouco, mas aquele que semeia muito também ceifará com abundância. E nós devemos contribuir segundo estiver proposto o nosso coração. Não com tristeza nem com pesar, mas com alegria, porque o Senhor ama a quem dá com alegria, amém? Vamos orar nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós aprendemos, ó Deus, sobre os dízimos. Espírito Santo de Deus, nós entregamos ao Senhor nesta noite cada dizimista e cada ofertante. Meu Pai, aqueles que têm enviado a provisão na tua casa, que têm devolvido e têm sido fiel ao teu altar. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor também abençoe aqueles que não puderam trazer esta noite. Meu Pai, que o Senhor venha nos ensinar os teus princípios e que possamos andar de acordo com a tua palavra, para que haja mantimento na tua casa, para que haja provisão na nossa igreja, no nome de Jesus. Então eu oro para que o Senhor venha prover e que em nada venha faltar em nossos lares, que possamos ser abençoados e que possamos ser obedientes e fiéis ao Senhor. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, hoje a gente aprendeu um pouco, né, do que é a gente ser fiel a Deus. Às vezes as pessoas fazem orar, vão orar pela vida do dizimista e ofertante, e pessoas que às vezes acham que nem é bíblico, né? Não tem nada na Bíblia. Isso aí é porque invento de pastor e tudo. Vocês sabiam aqui que cada um de nós contribuímos pelas obras que são abertas em todo o mundo? Nós contribuímos pela abertura de obras, né? Missionários que estão longe daqui. Nós contribuímos com isso aqui. Por exemplo, nós em 2019, nós tivemos uma oportunidade aqui grande, né? Que Deus nos permitiu de ganhar aquele terreno ali embaixo.
aquela casa. Então você que já estava aqui no ano 2019, contribuiu com aquilo ali. Glória a Deus. Porque através das ofertas, dos dízimos que nós devolvemos, nós somos fiéis também para pagar as taxas, né? As taxas que saem onde eles compram. Como que vai comprar se não entrar lá também na Secretaria Estadual, né? E nós ganhamos porque nós contribuímos também. Então é muito importante a gente saber disso aí, o que é feito, né? Quando a pessoa pensa, mas será que é só trazer? Que não, nós temos compromisso de taxas, temos compromisso de missões, temos compromissos que são divididos, né, lá pela Secretaria Estadual. E através dessas divisões que são feitas, 1% aqui, 2%, 3%, 5%, que são rateados ali, onde são pagas as taxas, mas também elas entram, mas saem, comprar terrenos, para comprar móveis para os ministérios. Não é do pastor, né? A pessoa fala, mas é do pastor. Não, não é do pastor. Terreno ali embaixo, aquela casa, não é do pastor, é da secretaria, é da obra de Deus, é do ministério quadrangular. Então, que nós que aprendemos isso aqui, temos que aprender. Ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Nós somos fiéis no pouco que nós arrecadamos, mas nós ganhamos muito mais, né? Olha lá o valor que hoje nós podemos avaliar aquilo ali. A gente está ainda lutando para ver se o moço consegue arrumar a documentação. Pode entrar mais ainda. Por quê? Porque Deus, Ele ama aquele que contribui com amor, né? Com coração, com fidelidade. Pode ter certeza. A pessoa que contribui com a obra de Deus, ele não perde, né? Apesar de muitas pessoas achar que isso aí é para jogar fora, não. Mas Deus que abra nossos corações, a nossa mente, para que possamos enxergar o que é feito na obra do Senhor. Adriane. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Eu estou aqui para contar um milagre que eu recebi da parte de Deus. Há mais ou menos uns 20 dias atrás, pastor, eu me intoxiquei com um alimento, mas foi só algo físico, mas estava algo acontecendo no mundo espiritual. E nesses 15 dias, mais ou menos 20, me deu uma alergia e ela estava no meu corpo físico. E eu estava numa coceira muito grande. E eu fui a primeira vez no médico e a médica me passou o prednisona e me passou também um antialérgico que chamou Alegra. E eu voltei para casa e tomei a medicação durante os dias que ela mandou. E eu muito preocupada porque eu estou amamentando a minha filha, com medo de passar para ela. Mas a doutora na primeira consulta confortou o meu coração, falou que isso não passaria para ela. Mas me passou a medicação e eu voltei para casa. Mas eu continuei empolando o corpo todo. Era do joelho para cima, cheio, onde estava tampado, cheio de muitos caroços. Ela deu o nome de alopécia. E eu coçava muito. Eu vinha para o plantão de oração, orando lá em casa, crendo, tomando posse na cura do Senhor. Mas ainda continuava, irmãos. Eu tive que voltar dali 7 dias no hospital. O Reinaldo olhava para mim, ele ficava até desesperado. Todo dia de manhã me mandava mensagem para perguntar como que eu estava, com medo de acontecer algo mais grave comigo. E eu voltei na doutora, ela me deu uma injeção, pediu o exame de sangue, que ela já estava ficando preocupada, e mandou procurar a dermatologista. E eu continuei tomando a medicação que ela passou um antialérgico mais forte ainda para mim tomar em casa. E eu vim para casa, mas nada mudou, irmãos. Durante a medicação, as manchas sumiam um pouquinho, mas quando passava o efeito da medicação, eu voltava a coçar de novo. Era uma coisa horrível, irmãos. Só quem passa sabe como é ruim estar coçando. Eu ficava assim, ó, coçava e coçava e coçava, mas para a honra e glória do Senhor. Ontem eu vim ministrar aula no ITQ, pastor João, e o tema da matéria que a gente está estudando é dons e ministério. E a gente estava estudando ontem o dom de curar.
E logo em seguida, o dom da fé. E os dois andam juntos. E no final da aula eu lembro que eu pedi. E a semana inteira Deus colocando no meu coração a cura de Naamã. Naamã, um homem leproso. Eu até passei o vídeo ontem para concluir a aula, para concluir a matéria de dons e ministérios. E para a honra e glória do Senhor, eu dobrei os meus joelhos, pedi aos alunos, intercede pela minha vida, irmãos. E para a honra e glória do Senhor, eu acordei hoje, não cocei nada. E as manchas sumiu do meu corpo. Eu fui curado e o milagre, a honra e a glória é do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tudo para a honra e glória do Senhor, né, irmãos? Vamos orar para nossas crianças, encerrar nosso culto. E eu disse para os irmãos aqui que nós distribuímos alguns cadernos aqui hoje. Distribuímos alguns cadernos aqui. E agora, por que eu pedi para anotar, irmãos? Para saber quem as pessoas têm, se vai precisar de mais, né? A gente vai comprar. De acordo com o que estiver precisando, nós vamos trazendo os cadernos para os irmãos aqui. Eu não sei se as canetas chegaram. Chegou? Pois é, porque os cadernos já começam a distribuir hoje aí. A gente tem que ter um controle para ver se a gente comprar mais, como é que é. Então por isso que a gente está anotando. Mas para saber, a pastora está anotando o caderno, porque não é por isso, não é porque a gente tem que controlar para saber que está sendo distribuído e que está dando certo, em nome de Jesus. A paz seja convosco, irmãos. Não é porque ontem no monte, meu irmão Lucas pediu para nós todos orar para ele, pela a empresa que ele tem. Então, eu estudei hoje um bocado sobre o dízimo e oferta. Para ter lá no meu celular um bocado que eu estava estudando. E Deus me incomodou para falar com ele que uma balinha que ele vender, se for 20 centavos, separa uma caixinha, tira 10 do Senhor. Separa que Deus proverá na sua empresa, em nome de Jesus. Eu queria falar isso. Eu estava com uma... Amém. Aleluia. Deus te abençoe, Lucas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é muito bom a orientação. Quer ver, a pessoa acha assim, isso aqui não vale nada, você que é empresário. Se você vender o chup-chup, você é empresário. Entendeu? E a gente conhece vários irmãos que começaram com ambulante na rua e hoje são empresários em Belo Horizonte, em muito lugar. Então a gente não vai contar isso hoje aqui, mas eu posso trazer para os irmãos aqui pessoas que hoje são empresários através da dedicação da obra do Senhor. Amém? Vamos orar pelas nossas crianças e estaremos encerrando o nosso culto no nome de Jesus. Você que tem filho, você que tem parente, crianças, né? Vamos orar por elas, irmãos. É muito importante estar intercedendo por essas crianças. Elas estão crescendo de uma forma que nós não sabemos o destino dessas crianças. Lá perto de casa mesmo tem algumas crianças lá que a gente fica, pelo modo de falar, mas está tão difícil. As horas que meninos lá de 14, 15 anos estão chegando em casa, e fiquei sabendo semana passada que o trabalho que eles estão dando não só para os pais, mas até para as autoridades também. Então vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e Pai amado, neste momento queremos apresentar ao Senhor as nossas crianças da nossa comunidade, do Brasil, do mundo. Meu Deus, crianças que estão espalhadas por esse território. Pedimos ao Senhor que as proteja e guarde de maneira poderosa. Na medida que elas crescerem em estatura, cresça também no conhecimento da Tua palavra, no respeito, do temor ao Senhor. Livra, Senhor, as amarras do inimigo, do pecado. Livra, Senhor, de tudo aquilo que tem feito os pais chorarem, reclamarem. Porque muitas das vezes, ó Pai, o final dessas crianças tem sido muito triste. Mas que o Senhor as abençoe de maneira poderosa. Repreenda toda a seta contrária, toda a armadilha do inimigo contra essas vidas. Que o Senhor possa abençoá-las de maneira poderosa. Continue abençoando nossos irmãos que estão se recuperando, os que estão enfermos. Seja com cada um de maneira poderosa, em nome de Jesus. O Senhor possa nos levar de retorno para os nossos lares, iluminando os nossos caminhos com Tua luz celestial.
nos agasalhando com o teu manto sagrado. Que o amor do Pai, Glória ao Pai. que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para sempre. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe nossos irmãos de casa que estão participando conosco. Onde você estiver, que receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Larissa, minha filha, Deus te abençoe, tá? Boa noite. Te amo, viu? Beijos.